Iniciando mais um vídeo, esse tem por tema a pena de morte na visão do Espiritismo. Agradeço a você, meu amigo, minha amiga, que tem assistido aos meus vídeos, tem se inscrito em meu canal do YouTube. Fico muito grato por isso. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho. À medida que a humanidade avança em sua jornada de evolução, é natural que questionemos e reavaliemos práticas que por muito tempo foram consideradas como parte integral do sistema de justiça. Um desses temas de discussão crucial é a pena de morte. Nosso progresso social e moral tem nos levado a repensar essa forma extrema de punição, vislumbrando um futuro onde a pena de morte seja totalmente abolida da face da Terra. Ao olharmos para as sociedades mais avançadas, percebemos uma tendência clara em restringir o uso da pena capital. Os direitos humanos, mesmo para os reconhecidamente culpados, têm sido cada vez mais respeitados, marcando um avanço significativo em nosso entendimento coletivo sobre justiça e moralidade. A lei de conservação, que nos concede o direito inalienável de preservar nossa vida, nossa própria vida, nos leva a refletir sobre a necessidade real de eliminarmos um indivíduo perigoso da sociedade, através da pena de morte. Há diversas maneiras de protegermos a nós mesmos e a comunidade sem recorrer à violência extrema. Além disso, é fundamental considerar a possibilidade de redenção e transformação do criminoso, mantendo sempre aberta a porta do arrependimento. A noção de justiça divina, expressa na pena de talião, nos leva a compreender que cada ação tem suas consequências inevitáveis, seja nessa vida ou em futuras existências. Aquele que causou sofrimento em outros, inevitavelmente enfrentará o mesmo sofrimento em algum momento. No entanto, as palavras de perdão e compaixão de Jesus nos lembram da importância de perdoarmos aqueles que nos ofendem, buscando a reconciliação e o amor, ao invés da retaliação. Aqueles que buscam aplicar a pena de morte demonstram falta de compreensão sobre as leis de Deus, uma vez que, pela visão espiritual, essa prática, a pena de morte, acaba por libertar o espírito delituoso, ao invés de mantê-lo aprisionado ao seu corpo físico, para expiar suas faltas ainda nessa encarnação. Na caminhada de progresso, a iluminação é essencial que continuemos a questionar, repensar nossas práticas para lidarmos com o crime e a punição. A verdadeira justiça reside na capacidade de transformação, na busca de redenção e na reconciliação, valores que devem guiar nossas ações em busca de um mundo mais justo e amoroso para todos. Essas palavras ditas agora, nós as encontramos todas elas em O Livro dos Espíritos, que é o primeiro e o fundamental livro das chamadas obras básicas do Espiritismo. Ali no capítulo 6º, que fala da lei de destruição, encontramos justamente o comentário sobre a pena de morte. Lembrando que o Livro dos Espíritos ele foi escrito no ano de 1857. Portanto, há menos de 200 anos, o que é um período muito pequeno para a história da humanidade. E vemos aqui, nesse texto em que eu li e comentei,
vemos que há certamente uma argumentação absolutamente contrária à pena de morte, o que é correto, o que é certo mesmo. Lamentavelmente, nós, vivendo no princípio ainda do século XXI, ou seja, estamos há 170 anos depois das considerações que foram colocadas aqui por Allan Kardec e pelos Espíritos também, condenando firmemente a pena de morte. Mas o que nós vemos hoje na sociedade do século XXI, ano de 2025, talvez esse vídeo ele seja postado no YouTube no ano de 2026, o que não muda muito, nós vemos uma crescente onda de defensores da pena de morte, lamentavelmente, em virtude dos crimes que estão sendo cometidos ainda. Crimes esses que nos chegam de uma forma muito rápida, nos dando a impressão de que aumentou em muito a crueldade no planeta Terra. As pessoas estão mais violentas. Mas devemos levar em conta que, se há 50 anos atrás aquilo que ocorria longe da nossa casa, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, demorava para chegar. Então não tínhamos esse contato direto. Hoje sabemos de modo imediato aquilo que aconteceu no planeta todo. Por isso que a gente fica com a impressão de que houve um aumento da brutalidade. De fato, devemos levar em conta que, em razão do planeta ter hoje 8 bilhões de espíritos encarnados, o número é maior de crimes cometidos, sem dúvida nenhuma. Mas isso é em relação à totalidade da população. Se levarmos em conta o tamanho da população de hoje, da população de antes haviam mais mortes ainda, em relação ao número da população. Hoje temos muitas mortes cruéis ocorrendo, mas em razão do número muito grande da população. O que significa, nessa minha argumentação, que o mundo melhorou, muito embora existam mais mortes ocorrendo, mas o mundo melhorou. Mas aumentou o número em razão da população, mas aumentou muito mais vezes o número de pessoas boas e que são contra esse ato nefasto que é a condenação da pessoa pela pena de morte, quando a pessoa pratica um crime. Nós vemos países ainda altamente desenvolvidos e ricos, como os Estados Unidos, que é um país onde existe 50 estados, e uma parcela desses estados, não tem o número aqui agora, também não importa muito, mas uma minoria ainda preserva a pena de morte, e que vem diminuindo com o passar dos anos, entendendo que matar o corpo físico não resolve. O que resolve mesmo é educar a população. E nós, como espíritas, e essa é uma argumentação espírita, e o espírita acredita racionalmente que a morte que ocorre é do corpo físico, porque o espírito é imortal, não adianta matar o corpo, porque o espírito permanece vivo. Então o que precisa ser feito é dar ao espírito a chance de mudança, que poderá ocorrer nessa presente reencarnação ou em outras reencarnações, mas que inevitavelmente esse espírito, que hoje é cruel, ele haverá de se tornar melhor, mais equilibrado. Ou virá usando a razão, ou virá pela dor. Porque, como foi falado aqui, a lei de Talião, que remonta lá aos anos de Moisés,
quase 4.000 anos atrás. Então havia dentro daquela sociedade o direito de você retaliar o outro de acordo com aquilo que ele fizesse para você. Hoje, a lei de talião já não existe mais na maior parte do planeta. Jesus mesmo, ele veio modificar a lei do talião. Ou seja, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que o outro te fizesse. Jesus veio aqui nos ensinar a lei do amor, que, claro, substitui a lei do talião. Claro que entramos então na lei divina extraordinária chamada lei de causa e efeito. Nada que fizermos e que fira a lei divina ficará sem o reajuste, sem o pagamento, sem o castigo. Então aquilo que eu faço ao outro e que está contra a lei de Deus, eu irei pagar por isso. E não é Deus me castigando, mas eu me castigando por algo que eu tenha praticado usando a minha liberdade de ação. Portanto, o Espiritismo é frontalmente contra a pena de morte, pois a pena de morte mata o corpo físico, e o corpo físico é apenas o veículo usado pelo espírito. Então o que precisa ser feito é educar o espírito, porque matar o espírito não é possível. O espírito é imortal, viveremos para todo sempre. Então os erros que eu cometa usando um corpo físico, eu irei pagar por eles. Não porque Deus está me castigando, mas porque a minha consciência irá ser despertada por mim mesmo, para que eu reconheça os erros que eu pratiquei. E quando eu estiver preparado para isso, eu irei pagar pelos crimes que eu tenha cometido. Isso é inevitável. Então não há necessidade da lei humana fazer isso com outro ser humano, porque a lei divina se encarregará disso. É um tema difícil, é um tema doloroso, sem dúvida nenhuma. Mas essa é a realidade. A pena de morte um dia será abolida do planeta Terra, porque precisa ser abolida. Porque todos nós estamos aqui para nos educarmos, nos tornarmos melhores. Quando cometemos erros, e nós os cometemos ainda, porque somos imperfeitos, nós haveremos de ser punidos por isso. Punição que eu mesmo irei colocar sobre mim, porque eu tenho liberdade de ação. Deus me deu o livre-arbítrio, me deu a liberdade de fazer aquilo que eu achar ou considerar que eu devo fazer. Mas eu não levo em conta sempre que existem leis que não podem ser esquecidas. Então, tudo aquilo que eu faço retorna para mim, seja o bem ou seja o mal. Por isso, o Espiritismo é contra a pena de morte. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Mais uma vez agradeço muito a sua atenção. Se você quiser deixar aqui a sua opinião, irei ficar muito contente com isso e aceitar a sua opinião, claro. Agradeço também se você puder deixar um like, se você gostar do vídeo. Se quiser, compartilhe o vídeo e, se puder, se inscreva em meu canal no YouTube. Muito obrigado, fique bem, fique em paz.